Atenção, torcedor corintiano, informações importantíssimas do Corinthians nesta quinta-feira para vocês. Vamos falar o que está acontecendo no departamento médico do Corinthians, esse tanto de jogadores lesionados, como o Caio César, agora o Felipe Longo, Memphis Depay se lesionou também. E o que está acontecendo porque o número de lesões no Corinthians aumentou demais. E é uma crítica que toda parte da torcida do Corinthians, ou a maior parte dela, vem fazendo em relação a esse departamento médico do Corinthians. Mas antes da gente falar disso, tem uma outra informação para passar para vocês agora sobre uma nota vergonhosa que hoje o Corinthians soltou, culpando influenciadores digitais por fazer estardalhaço com as informações do Corinthians. Vocês estão de sacanagem, meu irmão. Corinthians aí, ó, vem sofrendo com um possível pedido de intervenção judicial que um juiz hoje solicitou pelo Corinthians ter não informado mais de 150 milhões nas notas da RCE. E aí os caras vieram colocar a culpa nos influenciadores digitais, como se os influenciadores estivessem levando informações para a mídia, descredibilizando o Corinthians. Isso só pode ser um tapa na cara do torcedor, uma piada de muito mau gosto. Então quer dizer que os 3 bilhões de dívidas que o Corinthians chega hoje é por culpa dos influenciadores digitais? Ou por culpa desse bando de cretino que levou o Corinthians a essa situação? Ex-presidentes envolvidos em todos os tipos de esquema, desvio de cartão corporativo, gastos no uso do cartão do Corinthians. Foi culpa dos influenciadores digitais? E aí os caras, em vez de se preocupar com a justiça, ou em vez de se preocupar em apresentar as notas, os balancetes que comprovam que o Corinthians não sonegou nenhum tipo de informação, aí os caras vieram colocar a culpa nos influenciadores digitais. Isso daqui é um tapa na cara do torcedor. Como pode você ser tão medíocre, você ser tão covarde, você ser tão vergonhoso, você solicitar uma nota ou expor uma nota para a mídia culpando influenciadores digitais que trazem informações? Por que vocês não culparam a Globo? Por que vocês não culpam a Band, a Record, a ESPN e tantas outras emissoras que falam do Corinthians e mostram a verdade pro torcedor? Mas não, foi mais fácil você bater nos influenciadores digitais. Então essa nota vergonhosa, sem vergonha, medíocre, cretina que o Corinthians publicou falando dos influenciadores, isso daí é um tapa na cara de toda a torcida do Corinthians. Os caras colocaram a culpa como se os influenciadores tivessem peso nessas informações que estão sendo ventiladas do Corinthians, dessa guerra política, desses ataques, desvios, presidente do conselho afastado. É uma política muito suja e muito podre, que infelizmente esse ano o torcedor ainda vai se decepcionar muito, principalmente com os nomes de candidatos que vêm aí se preparando para concorrerem à presidência do Corinthians. Torcedor, não tá fácil a vida do corintiano não, mas enfim, fica aí a nossa indignação, nosso desabafo contra essa diretoria que permite esse tipo de funcionários trabalharem no Corinthians e principalmente colocar notas culpando aos influenciadores digitais por essa descredibilização total que o Corinthians vem tendo nos últimos anos, por calotes, por transfer ban, por uma série de coisas que vem acontecendo no Parque São Jorge. Um bando de cretino que decidiu atacar o lado mais frágil, porque eles sabem que se eles forem bater de frente com a grande mídia que hoje tem aí no país, eles vão tomar cacete. E aí, meu irmão, pra cima de mim não, porque todas as informações que eu tenho do Corinthians, todas as vezes que eu venho aqui pra gravar vídeo, é pra atualizar vocês do que tá acontecendo, e o torcedor tem que ter o direito de saber o que tá acontecendo sim, porque o torcedor não aguenta mais o Corinthians em páginas policiais, o torcedor não aguenta mais esses desvios
que fizeram dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista e que levaram a gente para mais de 3 bi de dívida. Uma vergonha essa comunicação do Corinthians, dirigida por esse tal de Vinícius aí, que eu estou sabendo que foi até feito um pedido para demissão dele, por conta da incompetência dele e da covardia dele de atacar influenciadores digitais em vez de se preocupar em mostrar a verdade para a justiça, para o Ministério Público, para o Cássio, promotor que foi lá recolher documentos para pedir essa intervenção dentro do Corinthians. Aí os caras estão com medo da intervenção e decidiram atacar simplesmente os influenciadores. Bando de cretinos, beleza? Fica aí nossa indignação. Para você que tá chegando agora no canal A Voz das Arquibancadas, eu sou o Edu Oliver e vou atualizar vocês agora de tudo que tá acontecendo dentro do departamento médico do Corinthians, que vem ocasionando lesões diversas aí de jogadores do Coringão. Mas antes eu peço para você, deixa seu like, se inscreva no canal quem não é inscrito, ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma informação do Coringão, fechou? Então bora lá falar desse departamento médico do Corinthians, que vem sofrendo com jogadores que estão sendo lesionados. Por exemplo, a gente já teve o Yuri Alberto, que é um dos jogadores perdão, que pouco se machuca, mas ultimamente vem tendo histórico de lesão. Rodrigo Garro, que voltou de lesão. A gente teve o João Pedro Tchoca, que foi vendido para o Milan, ou para o Milan não, para o Torino, mas chegou lá, ele foi reprovado nos exames médicos e dentro do Corinthians os exames deles constataram que estava tudo ok. O goleiro reserva do Corinthians, o Felipe Longo, acabou também de se contundir, está no departamento médico. Aí o Memphis Depay, que agora sofreu uma lesão no último jogo contra o Flamengo, vai ficar aí mais de um mês parado, e daqui a pouco o Corinthians vai ter que pagar mais 6 milhões de reais para ele, porque mesmo ele sem entrar em campo vai ter que receber. E aí o Corinthians vai ficando nessa bola de neve de dívidas e de jogadores lesionados, sem falar do Caio César, que voltou de lesão, jogou um jogo e agora tá de novo aí contundido. Então o que está acontecendo? O Corinthians, que sempre foi uma referência no mundo, basta ver o laboratório R9, que foi construído na época que o Ronaldo Fenômeno jogava no Corinthians e era um dos melhores centros aí de referências no mundo para atletas lesionados. A gente chegou a ter jogadores, por exemplo, que jogaram no Barcelona e vieram se tratar no Corinthians. Hoje os jogadores estão preferindo se tratar fora. O Rodrigo Garro, quando se lesionou, foi se tratar na Espanha. Só o Yuri Alberto, que se resolveu se tratar no Corinthians, ainda pediu para intensificar 3 vezes o treinamento dele na semana, mas ele também estava fazendo treinamentos por fora. Aí agora o Caio César se machuca, o Memphis se machuca e o Memphis briga para poder fazer o tratamento lá na Holanda. E aí o Memphis, que foi cortado da seleção holandesa e mesmo assim está lá na Holanda para fazer o tratamento dele. Então o que está acontecendo com o departamento médico do Corinthians? Por que que o departamento médico do Corinthians não se posiciona para dar um parecer para a torcida? O porquê desse número de lesões? O Corinthians sempre foi um clube que trabalhou em cima de recuperação de atletas em tempos recordes, por exemplo. A própria volta do Yuri Alberto ainda acaba entrando numa contradição, que ele voltou muito antes do tempo, mas porque ele pediu para fazer uma intensificação. Então o departamento médico do Corinthians é muito ruim, os profissionais que estão lá hoje não têm capacidade. O médico que está hoje lá no Corinthians, por exemplo, era o médico que era de São Paulo, que até me fugiu o nome dele agora aqui. Tava tentando lembrar, falando aqui para vocês, tentando lembrar o nome dele e me fugiu agora. Só que cadê os preparadores físicos? Cadê os fisiologistas? Cadê essa galera toda que cuida desses jogadores do Corinthians? Alguém no departamento médico precisa dar uma explicação, porque não é normal o que vem acontecendo no Corinthians. A gente acostuma ver nos rivais. Você vê lá o departamento médico de São Paulo, jogadores lá estagnados lá no departamento médico. Você vê no Palmeiras vários jogadores lá tentando voltar. O próprio Paulinho do Palmeiras está lá quase 7 meses já no departamento médico. Então a gente acostumava ver os rivais com essa demora e com essas críticas em cima do departamento médico. Só que agora é o Corinthians. O Corinthians que tem jogadores lesionados. O que está acontecendo com o Caio César? Vocês precisam explicar. Aí quando vem explicar, falar, é lesão de grau 1. Porra, o que é a lesão de grau 1? Explica pro torcedor o que é o grau 1, o que é o grau 2, o que é um edema. Porque muitos dos torcedores não têm esse conhecimento médico, irmão.
E aí agora o Corinthians passando por essa situação, sem falar em jogadores que foram contratados, como o caso do Labiá, que não joga, e eu falei no meu vídeo de ontem aqui. Por que o Labiá não joga? Por que o Dorival não coloca o cara pra jogar? Se o cara tem condição. Pá, porque é amigo do Memphis e não foi ele que pediu. Então o Lingard também vai passar pelo mesmo processo, porque não foi o Dorival que pediu, foi mais uma indicação do Memphis. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser explicadas no Corinthians e, para mim, o departamento médico do Corinthians hoje, de todos os profissionais que lá passaram, como o Bruno Maziotti, que era um baita de um profissional, um fisioterapeuta, esses profissionais se perderam. Depois que mandaram a doutora Ana Carolina embora, que até hoje ninguém explicou e ela alega que ela sofreu assédio dentro do Corinthians, ninguém explica o que aconteceu. Por que mandaram a doutora embora? Depois que trocaram os profissionais médicos do Corinthians, a coisa piorou. E aí ninguém vai dar uma resposta pro torcedor. A gente tem Libertadores, a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Campeonato Brasileiro, mas esses caras não conseguem fazer 3 jogos seguidos. Então onde está o erro? Eu quero que você, torcedor, deixe nos seus comentários de quem é a culpa. Se é da diretoria, que contratou péssimos profissionais, ou se realmente... tem torcedor falando, a questão do calendário. Porra, mas calendário, esses caras ficam mais fora do que jogando. Esse time do Corinthians não faz 3 partidas seguidas. Então são coisas que a gente precisa vir aqui debater, entender o que está acontecendo. Porque realmente tem campeonatos importantes, só que a gente não consegue fazer 2, 3 jogos com a mesma equipe. Então como esse time também vai entrar em entrosamento? Então, torcedor, fica muito difícil, mas essas são as informações de hoje, dessa quinta-feira, sobre a nossa crítica ao departamento médico do Corinthians e essa nota lamentável que foi publicada aí mais cedo, onde o Corinthians critica os influenciadores digitais. E a informação que eu recebi é que está muito perto de acontecer uma intervenção judicial no Corinthians. Eu quero saber de você. Você é a favor da intervenção judicial no Corinthians ou você é contra? Deixa nos seus comentários. E essas são as informações do Corinthians. Eu sou o Edu Oliver e deixa seu like para fortalecer e ajudar no crescimento do nosso canal. Segunda-feira, às 22 horas, tem o programa Voz das Arquibancadas ao vivo. Fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians!